Celso, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter para zerar o meu imposto de INSS de obra, para não pagar nada para a Receita Federal? Se esse assunto te interessa, gruda aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre decadência tributária de obra. Como que tu podes zerar o teu imposto de INSS de obra, que é o imposto mais caro que tem na construção civil. Se esse assunto te interessa, como eu te falei, já curte esse vídeo, já comenta, já compartilha, já passa esse vídeo lá para o teu grupo da família, para o teu grupo de trabalho, para os teus amigos. Quem sabe tu compartilhando esse tipo de informação, tu pode estar ajudando alguém do teu círculo social a economizar uma boa grana no INSS de obra. Se tu caiu de paraquedas aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados lá na matrícula do registro de imóveis. Imóvel averbado, imóvel legalizado, é segurança para o proprietário, segurança para a família, é imposto justo que se paga. Então, se esse assunto de regularização, de redução de imposto de INSS de obra te interessa, já gruda aqui nesse canal, já te inscreve e já compartilha também. Beleza? Celso, então vamos ao assunto do vídeo. O que tu precisa ter para comprovar a decadência tributária da tua obra? O que a gente precisa mostrar para a Receita Federal para tu zerar o imposto, para tu não pagar nada de INSS? Gente, vamos lá. O que acontece? Para a gente zerar o imposto de INSS de obra de pessoa física, a única maneira que tem de nós conseguirmos essa decadência é através justamente do processo que se chama decadência de obra. O que é? É quando a tua obra ela é isenta de pagamento desse imposto, pois já se passaram 5 anos de conclusão da mesma. Ou seja, tu já terminou a tua obra há mais de 5 anos, então, teoricamente, tu está isento de pagar o INSS da tua obra. Tá, mas não quer dizer que por tu ter terminado a tua obra há mais de 5 anos, que tu tá completamente isento. Por quê? É meio confuso, vamos lá. Por quê? Porque a Receita Federal, ela exige, através da Instrução Normativa 2021, alguns documentos comprobatórios para que, caso ela venha a fiscalizar a tua obra, a tua aferição da tua obra, tu tem que ter esses documentos para provar, para dizer para a Receita Federal, olha, a minha obra já terminou há mais de 5 anos. A senhora, dona Receita, a senhora não tem direito de me cobrar mais, porque já passou o período tributável dessa obra. Então, gente, sem esses documentos comprobatórios, não adianta a gente alegar para a Receita, minha construção tem 20 anos, a minha casa faz 15 anos que eu acabei, faz 30 anos. Tá, então me prova, a Receita vai dizer assim para ti, então me prova que tu terminou essa casa há 15 anos, há 20 anos atrás. E como é que ela pede esse tipo de comprovação? É assim, a tua casa, hoje, falando na data de hoje, tá? Hoje nós estamos no dia 19 de maio de 2025. Para a tua obra ser decadente, para a tua obra ficar isenta do pagamento de INSS de obra, ela tem que ter terminado até a data de 31 de dezembro de 2019. Se a tua obra terminou de 31 de dezembro de 2019 para trás, antes, ela tem direito, ela se enquadra no primeiro requisito para a decadência de obra, ou seja, mais de 5 anos. Ah, Celso, mas 2019 para 25 são 6 anos. Não, é 5 anos fiscais. Como a gente está em 2025, 2025 é o ano fiscal corrente, então 2025 não conta. Então, 24, 23, 22, 21, 20. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020 para cá, todas as obras que se iniciaram ou que foram concluídas de 1º de janeiro de 2020 para cá, elas são obrigatórias ao pagamento do INSS de obras. As que terminaram até 31 de dezembro de 2019, elas estão isentas. Bom, o que eu preciso provar? O que eu preciso ter de documentos para fazer a comprovação e garantir, assim, a segurança jurídica no processo,
para fazer um processo legal, um processo transparente, que proporcione, como eu falei, segurança jurídica e tranquilidade, tanto para o meu cliente quanto para mim, que eu vou ser o procurador dele nessa aferição, então eu também vou ser fiscalizado pela Receita Federal pelas informações que eu estou prestando lá. O que a gente precisa comprovar? Instrução Normativa 2021, artigo 42. No parágrafo 2º, a gente tem os documentos que a Receita Federal exige para se comprovar o início da obra. Então, o início da obra não é um problema. Por exemplo, minha obra terminou, às vezes a gente escuta os casos dos clientes, né? Minha obra começou lá em 2016. Bom, beleza, tua obra começou em 2016. Então, tu me dá uma conta de água de 2016, tu me dá uma conta de luz de 2016, isso é o que está no parágrafo 2 do artigo 42. Eu estou lendo aqui, ó. Pode ser uma nota fiscal de prestação de serviço, pode ser uma nota fiscal de compra de material, desde que tenha o endereço da obra. O mais comum é a gente usar como início de obra um comprovante de endereço, seja uma conta de água ou luz. Beleza, tem uma conta de água ou luz, eu posso usar aquela conta como início de obra. Por quê? Eu não faço obra sem água e sem luz. Eu preciso da luz ali para ligar a betoneira, eu preciso da água. Então, sem água e sem luz a gente não faz obra. Então, esse é um documento que eu posso provar o início da obra. Tá, e aí, Celso, como é que eu provo o fim da obra? Aí entra os parágrafos 3º e 4º da Instrução Normativa do artigo 42. No parágrafo 3º, ele está aqui, eu estou com um notebook aqui na minha frente, e te diz que se tu tiver um desses documentos que eu vou falar agora, tu consegue comprovar o término da obra. Se tu tiver o habite, mas o que acontece? Geralmente o habite, quando a pessoa faz a regularização, o habite já sai com a data atual, então é meio difícil a gente ter, né? Mas se tu tiver o habite, ele já um comprovante para tu provar o término da obra, né? Se tu tiver um IPTU lá de 2019 ou anterior, que conste a área atual do imóvel, por exemplo, a tua casa tem 150 metros quadrados, e lá em 2019, 2018, tu já pagava o IPTU pelos 150 metros quadrados, então beleza, a tua casa é isenta, tu não precisa, o município já está te cobrando, o município já constatou que existe aquela casa ali, ele está te cobrando aquela área, então para a Receita tu não precisa provar mais nada. Tá? Uma escritura de compra e venda, que conste a área construída, um contrato de locação, com reconhecimento de firma em cartório, não vale aqueles contratinhos de gaveta, sabe? Um contrato que tenha firma reconhecida e que conste a área do imóvel, tá certo? É um dos documentos. Então, se a gente tiver um deles, que está no parágrafo 3º, a gente consegue provar o fim da obra. Tá, e o parágrafo 4º, Celso? Bom, eu não tenho nenhum desses documentos, o que eu vou? Eu vou apelar para o parágrafo 4º. Aí no parágrafo 4º, o que a Receita Federal te diz? Bom, tu não tinha nenhum do parágrafo 3º, então agora eu preciso de 3 do parágrafo 4º. Eu preciso de, no mínimo, 3. Existem uma lista de 8, eu preciso de 3. O que são? Uma correspondência bancária que conste o endereço, no período compreendido lá pela decadência de obra, por exemplo, uma correspondência lá do Banco do Brasil de 2018 para a tua casa, tá? Não precisa ser no nome do proprietário, o que importa para a Receita Federal é o endereço e o ano, tá certo? Umas contas de água e de luz que comprovem, as variações de energia, as variações do consumo, conta de internet pode ser, fatura de serviço de telefone residencial, uma declaração do imposto de renda que conste essa área construída também pode ser uma vistoria do Corpo de Bombeiros, assim, em caso de quando é obra comercial, geralmente tem, Então, ela pode ter um desses 3 documentos. E um documento que geralmente poucos profissionais sabem fazer é uma planta aerofotogramétrica. Planta aerofotogramétrica. O que é isso? É uma planta em que precisa a assinatura de uma ART, de um engenheiro ou de uma RRT,
né, de um responsável técnico do Conselho de Arquitetura, tá? Então ela tem que ser feita por um engenheiro ou por um arquiteto, em que conste imagens do Google, né, e atestando, o engenheiro atestando que lá naquele ano aquela construção já existia. Então isso é um dos 3 documentos que tu pode comparar lá, que tu pode juntar para ter essa decadência de obra. E no parágrafo 5º, ele ainda te fala que pode ser qualquer documento que seja expedido por órgão oficial, né, que comprove a existência daquela residência, né? Então, de repente, tu pega lá da prefeitura um histórico de IPTU, histórico de área construída, então isso aí também pode ser um documento comprobatório para tu isentar a tua construção do INSS de obra. Então, gente, sem esses documentos, tá, a gente não consegue comprovar a decadência de obra, né? O que acontece? Quando a gente faz a aferição de obra, as informações que a gente presta para a Receita Federal, elas são autodeclaratórias. Como assim, Celso? Tudo que a gente presta de informação para a Receita Federal, a gente não precisa enviar comprovantes. Muito cuidado com isso. Apesar da gente não precisar enviar nenhum comprovante, nada do que eu falei aqui eu preciso escanear, transformar num PDF e mandar para a Receita Federal. Mas a responsabilidade por prestar essas informações é uma coisa muito séria. Por quê? Porque se a Receita Federal fizer uma aferição dessa obra, né, pegar essa obra para fiscalizar, ela vai te pedir um dossiê de documentos. Se tu não tem esse dossiê de documentos, né, tu vai estar entrando em fraude fiscal. Né? Então tu não vai estar fazendo uma aferição com segurança. Então, o que a gente faz aqui no nosso escritório? Tá, a gente escuta o cliente, obra tem 15 anos construída. Bom, se tem esses documentos, a gente prova a decadência. Se não tem esses documentos, eu, particularmente, Celso, como profissional, não provo decadência. Por quê? Porque eu posso estar me prejudicando e posso estar prejudicando o cliente. Tá certo? Eu só faço aquilo que está dentro da normativa. Então, às vezes a gente não dá bola de guardar documentos, né? Mas com esse vídeo vocês vão ter uma outra noção. É importante vocês guardarem documentos, né, contas de água, contas de luz de 5 anos atrás. Então, assim, guardem porque vocês podem precisar no futuro. E a gente só dá importância para isso quando surge esse tipo de situação, não é verdade? Então, gente, a única maneira hoje que existe de tu zerar o imposto de INSS de obra é se a tua obra tiver terminado até 31 de dezembro de 2019 e tu ter algum desses documentos, artigo 42, parágrafos 3º e 4º, para tu poder provar a decadência para a Receita Federal. Tá certo? Se esse tipo de assunto te interessou, se tu gostou, né, da maneira que eu expus o conteúdo aqui, se tu gostou da minha maneira como eu falo, se tu quer aprender a trabalhar com essa área de regularização, se tu quer aprender a atender os teus clientes, se tu quer aprender a transformar esse conhecimento numa fonte de renda, que pode ser uma fonte de renda extra, uma fonte de renda principal, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a nossa mentoria, a mentoria Satos. A mentoria onde tu vai ter acesso exclusivo comigo a 4 encontros exclusivos, onde eu vou te pegar da mão e vou alavancar a tua carreira para tu aprender a trabalhar com redução de INSS de obras de pessoas físicas. Tu vai ter acesso a aulas gravadas, são mais de 40 aulas gravadas, direto ao ponto, sem enrolação, te ensinando ali o passo a passo na tela do meu computador, o que pode, o que não pode, onde clica, como clica, por que clica. Vou te dar acesso também a planilhas de cálculo, a materiais de apoio, tu vai ter acesso a suporte no WhatsApp, tu vai ter a um mini curso de gestão de tráfego para poder alavancar a tua carreira com a minha gestora de tráfego, que é excepcional, ela é excepcional. Gente, ela faz milagre com a tua imagem. Então, gente, se vocês quiserem aprender a ter essa renda extra, a ter esse conhecimento e trabalhar com esse nicho de mercado que só cresce, olhe na volta de vocês quantas obras existem, quantas obras estão acontecendo. Então, se vocês querem ter esse conhecimento, ainda estão abertas as vagas para a nossa mentoria. Não sei até quando. Clica aqui no link e
vem aqui que eu estou te esperando. Vai ser o maior prazer te ensinar a trabalhar com redução de INSS de obras de pessoas físicas. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço, fui!